É na cidade de Jesus, Cafarnaum, que os frades da Custódia da Terra Santa, no segundo sábado de outubro, fazem memória da vida pública do Salvador. Um dia de oração, cantos e danças com as crianças cristãs e muçulmanas de Alepo, juntos para pedir a paz na Síria. No dia mais santo do calendário judaico, Yom Kippur, Israel inteiro parou. Um silêncio repleto de penitência e de reflexão. Em Haifa, o Hospital Italiano, missão religiosa há mais de 100 anos, tornou-se uma instituição de saúde de referência na região. Uma antiga tradição transmitida há mais de 700 anos na família Hazuki de Jerusalém, tatuar os peregrinos cristãos que visitam a Terra Santa. Cafarnaum, a cidade de Jesus. Assim ela é chamada no Evangelho de São Mateus. E às margens do lago de Tiberíades, que os cristãos da Terra Santa se encontraram no segundo sábado de outubro para recordar a sua presença e pregação e os sinais que ali se realizaram. O que prega Jesus aqui? Prega o reino de Deus, e muitas das parábolas que nós conhecemos foram contadas aqui. E também os sinais, isto é, esses gestos que expressam profundamente quem é Jesus. Milagres nós os chamamos normalmente, mas sinais é uma palavra mais bonita, porque significa que através desses milagres, Jesus quer dar-se a conhecer alguma coisa de si e algo do Pai. Qualcosa di sé e qualcosa del Padre. Uma cidade especial. O sítio arqueológico, muito visitado durante o dia, acolheu no início da noite sacerdotes e peregrinos provenientes de toda a Terra Santa. A passagem do chamado dos primeiros apóstolos foi lida às margens do lago, do qual eles saíam para pescar. Em seguida, cantando em procissão pela antiga Cafarnaum, passaram diante da casa de Pedro e da sinagoga, onde Jesus fez o discurso sobre o pão da vida. Esse discurso sobre o pão da vida é para mim o auge, o ápice, porque nesse discurso Jesus está nos dizendo que o Pai doa seu próprio Filho como nosso alimento, para que possamos receber como presente a própria vida de Deus, a comunhão com Deus. Então, não há uma misericórdia maior do que esta. A Eucaristia, celebrada no memorial construído sobre a casa de Pedro, colocou no centro a misericórdia de Deus. Para mim, esta é a casa e a cidade da misericórdia, porque aqui Jesus manifestou em palavras e obras a misericórdia de Deus. Falou da misericórdia. Chamar Pedro, que se autodefine um pecador, chamá-lo para se tornar um pescador de homens, é um gesto de extraordinária misericórdia. Significa dizer a cada um de nós que se sente frágil, longe de Deus e pecador: olha que Deus ama você. Dio ti vuole bene. Não só memória, mas também agradecimento. A Santa Missa foi de fato a ocasião para abençoar os frutos da terra, entre os quais as uvas, em memória da Eucaristia, como um sinal de agradecimento ao Senhor. A celebração de hoje é muito importante. A celebração de hoje é muito importante e também, colocando-se ao início do outono, torna-se também uma oportunidade, como fizemos na celebração, para abençoar os frutos da terra e agradecer a Deus por esse dom, que não é absolutamente um dom tangível. Uma misericórdia que atingiu todos os presentes, de modo extraordinário e inimaginável. Sono molto grato ao Senhor. Estou muito agradecido ao Senhor por me ter dado esta oportunidade maravilhosa de estar aqui esta noite com o grupo de peregrinos romenos. Nessa noite, Deus nos encheu com esta graça de estarmos ao redor do Padre Custódio, junto com todos os outros sacerdotes e cristãos da Terra Santa, Jerusalém, Nazaré e arredores, para participar dessa bela missa. É uma graça que não se pode descrever com palavras. Permanece somente no coração. Scrivere nelle parole, allora soltanto rimane nel cuore. Mas Jesus nos lembra que podemos ser perfeitos como Pai no momento em que nós, como Pai, acolhemos todos, bons e maus. No momento em que nós, depois de termos acolhido a misericórdia, depois de termos percebido que precisamos de misericórdia, nos tornamos misericordiosos. Nós somos perfeitos como Pai. E isso é extraordinário.
nós nos reunimos para dizer não à violência, às armas e ao terror, e sim à caridade, à paz e alegria. Assim, Padre Ibrahim, pároco franciscano de Alepo, comentou o dia da quinta-feira, 6 de outubro. Centenas de crianças se encontraram no Colégio da Terra Santa, na área leste da cidade síria, para rezar juntas pela paz. Muitos sorrisos apareceram sob a pala dos bonés, brancos como as camisetas, em que foi impresso o brasão da jornada. Uma pomba cor arco-íris com um ramo de oliveira no bico. Aquela de Noé anunciava o fim do dilúvio universal. Essa pomba deseja o início de uma nova era de paz. A jornada, chamada Peace for the Children, viu susseguirem-se danças, músicas e apresentações executadas pelas crianças, provenientes seja das escolas cristãs, seja das associações muçulmanas sírias. Foi o jesuíta Padre Jihad Hila quem teve a ideia, mas contou desde já com o envolvimento dos franciscanos e de muitas realidades locais. Os professores ficaram até mais contentes do que as crianças. Tomaram fôlego e respiraram outro ar, comentaram. A situação na Síria está altamente desconfortadora. Os bombardeios continuam incessantes e seguem destruindo casas, prédios e famílias. Apesar disso, muitas pessoas não se rendem ao desespero. Queremos desafiar as armas e queremos dar nossa resposta de cristãos, conta Padre Ibrahim, para dizer que a morte, a violência, não tem a última palavra. A última palavra cabe à paz e à alegria. Para saber mais sobre os projetos iniciados pela Custódia da Terra Santa na Síria e dar uma contribuição, pode-se acessar o site da Associação Pro Terra Santa. É um silêncio repleto de penitência o que no dia 12 de outubro atravessou Israel inteiro. Um dia solene, o mais importante do calendário judaico. É o Yom Kippur. O sétimo mês, o mês de Tishri, mês das grandes festas de Israel, inicia-se com o Ano Novo, Rosh Hashanah, logo a 10 dias antes do Kippur, e esses dias são de penitência. Kippur perdoa os pecados que se fazem contra Deus, mas não perdoa os pecados que se fazem contra o próximo, se não lhe pedirmos perdão. Neste período, abrem-se 3 livros: o livro dos justos, dos malvados e os livros daqueles que devem fazer conversão. Portanto, 10 dias, pois no dia do Kippur fecham-se as portas do céu. A cerimônia final é a Neilá, o fechamento das portas do céu, ou se está no livro da vida, ou se está no outro, o livro dos malvados. No livro da vida ou se nell'altro livro dei malvagi. Um dia muito diferente em que toda a cidade santa parou. Os semáforos desligados e as ruas desertas transmitem uma atmosfera surreal. Os poucos judeus pela rua andam em silêncio e usam roupa branca para simbolizar a pureza adquirida nesse período. Antes de mais nada, nessa noite eles irão às sinagogas e começarão a cantar o Kol Nidre. Todos os votos que fizemos sejam considerados cancelados. Essa é a primeira coisa. Depois ficam em jejum. Não podem usar sapatos de couro, devem usar apenas sapatos de borracha, se quiserem, pois o couro é feito com as peles de animais mortos e na presença de Deus vivo. Não deve aparecer nenhum vestígio de animal morto. Os instintos que estão em nós devem ficar calados. Esta é uma tradição que certamente Jesus conhecia. A realização perfeita do Yom Kippur é para nós, de fato, a Sexta-feira Santa. O que é bonito é que Jesus conhecia essa tradição. Ele dizia: perdoa nossos pecados como nós perdoamos. A condição para conseguirmos o perdão de Deus é perdoarmos os irmãos. A carta aos judeus apresenta ainda toda a teologia do Kippur. Não é mais através do sangue dos animais, mas Jesus, sumo sacerdote, ofereceu si mesmo através do seu sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez para sempre. Uma interrupção completa que envolveu todo mundo e levou à reflexão e ao silêncio.
Além dos santuários, grandes tesouros que preservam a história cristã, a Terra Santa possui também outras riquezas. São as comunidades e congregações religiosas que se empenham no zelo aos lugares santos e também em serviços sociais e humanitários. Uma delas é a das Irmãs Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Maria. Fundada no Egito, a congregação chegou a Haifa, hoje cidade a norte de Israel, em 1907, para administrar o hospital italiano. É um hospital geral reconhecido pelo governo. O ramo principal é a oncologia. Somos especializados em doentes de tumores. O hospital trabalha ainda com medicina geral, cirurgia e reabilitação ortopédica. A construção do hospital foi uma iniciativa da Associação Nacional de Ajuda aos Missionários Italianos, fundada por um leigo católico no final do século XIX no Egito. Foi o primeiro e único centro médico para a parte norte da então Palestina, 41 anos antes da criação do Estado de Israel. Estas instituições administradas pela Igreja por instituições religiosas foram uma bênção para essa região, porque elas trouxeram os primeiros cuidados médicos. Este hospital era o maior naquele tempo, era a maior instalação cirúrgica do norte, com cirurgiões vindos da Itália para operar e para trazer o que era considerado naquele tempo a medicina moderna para esta área. O campo missionário das religiosas é também um exemplo de convivência pacífica. Aqui são aceitos funcionários e pacientes de qualquer raça ou religião. Eles convivem e trabalham juntos num clima de muita tranquilidade e respeito mútuo. Para este hospital vêm todos os tipos de pacientes. Não existe diferença de religião. A maioria, naturalmente, é de hebreus, por estarmos num contexto hebraico. Mas nós temos também cristãos, muçulmanos, árabes, de todas as raças e nações. Não fazemos distinção. O amor nos reúne. Cristo nos deu o exemplo e nós o seguimos. Esta foi a sua mensagem. Os médicos também são de todas as religiões e somos muito abertos aqui. Não temos problemas entre nós. Delicadeza, amor e atenção são palavras comuns no vocabulário das religiosas, que se dedicam com todo zelo no cuidado com os pacientes. Eu gosto muito deste trabalho porque eu gosto de me doar. E assim como Cristo nos ensinou, nós vivemos o Evangelho quando vivemos junto a eles, o servimos e ajudamos. Isso é muito importante. Os funcionários garantem, aqui até o clima de trabalho é diferente. Diferente de outras instituições regulares que todos conhecem, de hospitais regulares, esse tem um toque especial, uma atmosfera especial. É mais calmo, menos estressante, e eu acho que os funcionários são muito atentos aos pacientes, os tratam com um cuidado especial e com atenção. Many of the staff are very attentive to the patients, giving very good special care and very nice attention. Por causa de uma queda, Yafa sofreu algumas fraturas. Depois de 2 semanas de tratamento, ela se despede do hospital cheia de gratidão. Todos são muito dedicados. A equipe de fisioterapia é maravilhosa. O hospital é limpo, higiênico e a comida é ótima. Não tenho nem palavras para descrever, porque este lugar me ajudou a ter forças para que eu pudesse recuperar minha saúde. Este outro paciente brinca e diz que o hospital mais parece um pequeno hotel. Wonderful. Maravilhoso. Eu sou judeu e para mim vir para cá, a princípio, foi um pouco difícil, porque a minha alimentação é kosher, que segue a tradição judaica, mas eles aqui me servem apenas kosher. É maravilhoso. Wonderful. Cuidar de cada paciente sem olhar sua origem ou religião no momento de fragilidade. É assim que as irmãs franciscanas missionárias testemunham a fé. Diariamente elas mostram como viver o ensinamento trazido por Cristo, o mandamento do amor. Noi non possiamo fare proselitismo parlando
Não podemos fazer proselitismo falando de Jesus ou da nossa religião, mas nossa vida manifesta isso. De fato, os pacientes notam e nos dizem: vocês são diferentes. Por quê? Logicamente, pela maneira como vivemos, como cuidamos deles, com que amor, com que desinteresse. É o único motivo pelo qual estamos aqui, para dar testemunho e ajudar os que sofrem. Dare testimonianza e aiutare chi soffre. Tinta, desenhos e ferramentas da profissão. Entre as ruas estreitas da cidade velha de Jerusalém, há uma loja onde se respira uma história única. E de fato, dentro das paredes desta pequena oficina escondida para a maioria das pessoas, onde há gerações e há mais de 700 anos, os membros da família Razuk conservam uma tradição, a de tatuar peregrinos cristãos. Um símbolo, um selo, tantos os significados atribuídos a essa arte antiga que tem suas raízes na tradição dos cristãos das igrejas orientais, etíopes, sírios, armênios e coptas, que durante séculos usavam dessa prática para santificar a sua peregrinação à Terra Santa. I am Christian Coptic. Eu sou um cristão copta e minha família teve origem no Egito. My great ancestor, when he decided to come here as a pilgrim himself, he decided to stay here. Quando meu tio-avô veio aqui como peregrino, decidiu permanecer. Então, ele começou a trabalhar com a igreja, da mesma forma como havia feito no Egito. E assim que veio a ideia de tatuar os peregrinos que aqui vinham, com a cruz de Jerusalém ou com a copta. A data e a palavra Jerusalém, como a certificar, a testemunhar a visita, a peregrinação. And the word Jerusalem. And this was used as a certificate, as a proof of the pilgrim's visit and the pilgrim's pilgrimage to Jerusalem. Uma cruz de Jerusalém, imagens da crucificação ou de São Jorge, tudo para simbolizar aquela experiência única na vida. Christian tattooing goes back to the... A tatuagem com temas cristãos remonta a tempos antigos, quando os primeiros peregrinos começaram a vir a Jerusalém para fazer a sua peregrinação e se faziam tatuar cruzes ou algo semelhante, um tema religioso para provar que eles fizeram a peregrinação. Something similar religious to prove their pilgrimage. And I wanted to come to Jerusalem. Por muito tempo eu queria vir à Terra Santa e finalmente eu cheguei. No início eu queria fazer parte pela minha mãe, como um desejo antes de sua morte. Mas depois de ter vindo aqui, já há alguns dias, especialmente hoje, depois de ver os lugares, visitando-os, os sentimentos que eu provei em todos os lugares onde eu fui, posso dizer que faço pela minha mãe e por mim mesma. For myself also. Uma técnica que tem se evoluído ao longo do tempo, mas que certamente ainda hoje permite transmitir uma mensagem importante. So they had the designs. Então tinham desenhos gravados em blocos de madeira, que também eram utilizados como um verdadeiro catálogo, a partir do qual você podia escolher o próprio desenho. Depois, o mesmo bloco era imerso na tinta e, em seguida, gravado sobre a pele. Deste modo, a imagem se transferia para a pele. The image was transferred to the skin. For this lady specifically here, for this pilgrim here, we have... Hoje, para essa peregrinação, foi utilizado um desenho de um bloco original, e diria é um bloco de cerca de 200 anos atrás. I would say at least 200 years old. Because it's very, very important to me. It's something to show my children. É muito importante para mim, algo para mostrar aos filhos e netos. E um dia eu espero que venham aqui, onde tudo começou e onde tudo terminará. E eu quis fazer parte, e eu fiz. Ter isso no final de um belo dia só pode ser a conclusão daquilo que eu queria e que eu rezei pedindo. Of what I have wanted and prayed for. Como meu avô costumava dizer, este é o certificado. Essa tatuagem é a prova da sua peregrinação.
Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site